Meu nome é Lúcia Matos. E por anos, carreguei uma maldição. Uma maldição que não veio de uma bruxa ou de um feitiço antigo, mas sim do meu próprio pai, Coronel Otávio Matos. Aos 25 anos, em uma tarde abafada no Rio de Janeiro, na sala de estar da nossa cobertura na Vieira Solto, ele me olhou com a fúria fria que só um homem acostumado a comandar pode ostentar. Eu acabara de informá-lo que não assumiria o lugar reservado para mim na diretoria da Matos Construtora, o império que ele havia construído tijolo por tijolo. Em vez disso, eu usaria a minha formação em engenharia de software para desenvolver um projeto social, uma startup que visava conectar pequenos empreendedores das comunidades, algo que ele considerava uma afronta, um desvio moral e financeiro. As palavras dele ricochetearam nas paredes de mármore daquele apartamento, e até hoje ecoam na minha memória. Você não é mais minha filha, Lúcia. Eu a amaldiçoo a nunca mais pôr os pés nesta casa ou em qualquer propriedade Matos. Você falhará e rastejará de volta, mas quando isso acontecer, eu a proibirei de voltar. Você não terá nada. Naquele dia, a paisagem deslumbrante da Baía de Guanabara, vista da nossa varanda, pareceu se fechar sobre mim. Saí com uma mala, a dignidade intacta e uma promessa silenciosa. Eu nunca mais rastejaria. Se você já se sentiu amaldiçoado ou injustiçado pela sua própria família, deixe um "eu entendo" nos comentários. E para garantir que você não perca a reviravolta que silenciou meu pai, ative as notificações, curta e se inscreva no canal agora mesmo. O Coronel Otávio Matos não era apenas um pai. Ele era uma instituição, um pilar da construção civil carioca, um homem que vivia sob as rédeas da hierarquia militar que o formou. Ele acreditava que o dinheiro e o poder deveriam ser tangíveis, visíveis. Edifícios, concreto, luxo. Minha mãe, Dona Patrícia, era o arquétipo da socialite da Zona Sul. Ela não contestava as decisões de meu pai. Ela as administrava com elegância. Seu papel era garantir que a imagem da família estivesse sempre impecável. Minha irmã, a caçula, Cecília, era a filha perfeita, a que seguiu o caminho esperado. Formou-se em arquitetura e estava pronta para se casar com o filho de outro magnata, solidificando ainda mais o poder da Matos Construtora. Eu, a primogênita, sempre fui a peça defeituosa no sistema do coronel. Desde criança, eu preferia os livros de programação e os problemas de lógica aos bailes de debutantes e aos jantares de gala. O meu grande crime foi querer usar o meu conhecimento para construir pontes invisíveis, redes de apoio digital, em vez de edifícios de luxo. A maldição dele não era apenas um rompimento, era um castigo, uma profecia de miséria que ele desejava ardentemente que se cumprisse. Ele fez de tudo para garantir minha falência. Cortou as minhas contas, revogou qualquer acesso a bens familiares e, o pior, usou sua influência no círculo de negócios do Rio para fechar portas de investidores e parcerias. De repente, a Lúcia Matos da construtora era uma pária, uma desertora que havia escolhido a pobreza ideológica. A minha primeira noite fora de casa foi em um hostel simples, na Lapa. Olhei pela janela para a agitação boêmia do Rio e senti a liberdade misturada com um medo vertiginoso. O caminho que escolhi me levou para longe do mar de Ipanema e para o coração das comunidades. Ali, o meu projeto de fintech social, Horizonte Digital, nasceu no caos e na necessidade, não no luxo e na facilidade. Trabalhei em ritmo frenético. O meu pai me ensinou a ser implacável, e essa era a única lição dele que eu estava disposta a honrar. Eu não tinha dinheiro, mas tinha algo mais valioso: a minha mente e a raiva de um coronel que precisava ser silenciada. Eu me tornei obcecada em construir um sucesso tão monumental que o silêncio dele seria a única resposta possível. Mudei meu nome comercial para Ellie Mendes. Usei a minha rede de contatos na faculdade de engenharia e, discretamente, atraí talentos que, assim como eu, eram invisíveis para o mercado tradicional. Minha equipe era formada por ex-alunos brilhantes, programadores autodidatas das comunidades, pessoas que entendiam a realidade do povo e as falhas do sistema financeiro tradicional. Em 3 anos, o Horizonte Digital se tornou a plataforma líder de microcrédito e pagamentos digitais em mais de 20 comunidades no Rio, expandindo-se discretamente para outras capitais do Nordeste. A ideia, que meu pai zombou como caridade de esquerdista, transformou-se em uma máquina de escala e rentabilidade, operando em um nicho que os grandes bancos e, ironicamente, grandes construtoras como a dele nem sequer consideravam. Minha identidade era um segredo bem guardado. Ellie Mendes não dava entrevistas, não aparecia em eventos de gala.
ela era apenas um nome frio e respeitado no mercado de investimentos. Mas a minha vida pessoal, o meu lar, era o meu verdadeiro troféu silencioso, um ato de rebelião poética. Eu precisava de um lugar que representasse tudo o que a Matos Construtora desprezava: história, arte e uma vista que não fosse comprada com arrogância. Em Santa Teresa, um bairro no topo de uma das colinas mais charmosas e antigas do Rio, encontrei. Era um casarão colonial abandonado, uma ruína com azulejos portugueses quebrados, um pátio interno invadido pela vegetação e uma vista incomparável da cidade. Passei meses supervisionando a restauração, um trabalho minucioso que valorizava a autenticidade carioca, não o luxo frio. Naquele casarão que chamei de Casa Horizonte, eu vivia e trabalhava, observando o rio de cima, mas sem esquecer de onde eu vim. Foi a notícia do declínio da Matos Construtora que me trouxe a oportunidade de ouro. Os boatos circulavam nos jornais de negócios. A aposta final de meu pai, um complexo de luxo faraônico na Barra da Tijuca, estava afundando em dívidas e litígios por causa de uma crise de liquidez, um golpe que afetou todo o setor. Para salvar o império, o coronel precisava desesperadamente vender um dos seus ativos mais valiosos e menos essenciais: um enorme terreno na Glória, que ficava bem ao lado do terreno que eu acabara de comprar para a expansão da minha empresa. O meu plano se desenhou com a frieza de um algoritmo. Eu sabia que ele não aceitaria um resgate. A dignidade dele era mais importante que o dinheiro. Mas ele aceitaria um comprador anônimo, poderoso e, acima de tudo, sem rosto. Através de um fundo de investimento que controlava, eu apresentei a proposta de compra do terreno da Matos Construtora. O meu lance era alto, inegavelmente justo, mas carregado de cláusulas restritivas que só um negócio desesperado aceitaria. O coronel, precisando de dinheiro vivo e rápido, não hesitou. Ele assinou o pré-contrato com o fundo LM Investimentos, sem saber que estava vendendo o último sopro de sua empresa para a filha que ele havia amaldiçoado. O meu pai, o homem que me proibiu de voltar, viria à minha casa. Não a casa da Zona Sul, mas a Casa Horizonte. A reunião de finalização do negócio foi marcada para uma quinta-feira chuvosa, na minha recém-restaurada Casa Horizonte em Santa Teresa. O coronel Otávio Matos, um homem que jamais pisaria naquela área do Rio a não ser a negócios, aceitou o local de encontro imposto pelo Fundo LM Investimentos. Ele pensava que estava indo encontrar um grupo de investidores internacionais, representados por um advogado de fachada que eu havia contratado. Vesti-me com uma simplicidade calculada. Um blazer branco, calças escuras e o cabelo cacheado preso, revelando a linha do meu pescoço. O meu traje era o meu uniforme de guerra. Impecável, mas sem ostentação. A Matos Construtora já estava financeiramente em frangalhos, e a venda daquele terreno na Glória era a tábua de salvação que impediria a falência imediata. O carro blindado de meu pai parou na frente do casarão. Do alto pude vê-lo descer sob a chuva fina, apertando o colarinho e olhando com desdém para a vizinhança artística e histórica. Ele achava que estava entrando em um covil de forasteiros excêntricos. O meu coração batia com a pulsação de um samba lento e ansioso. A governanta, Maria, que eu havia contratado recentemente e que não me conhecia antes da minha mudança, guiou meu pai pela sala principal, com piso de ladrilho hidráulico original e móveis de design brasileiro. Ele parecia incomodado com a mistura de arte moderna e antiguidades. Finalmente, ele chegou ao meu escritório, que dava para o pátio interno. Lá estava eu, de costas para a porta, admirando um quadro de uma artista local, que retratava a Baía de Guanabara de um ângulo completamente novo, o mesmo que eu observava diariamente da minha varanda. Ele pigarreou. "Onde está o doutor Almeida?" "Estou com pressa", ele disse, a voz grossa, ainda carregada de autoridade militar. Virei-me devagar, e o meu sorriso foi o meu primeiro ato de vingança. Não era um sorriso de escárnio, mas de quem finalmente vence um jogo de xadrez que durou 10 anos. O tempo parou. A expressão de meu pai, que momentos antes era de impaciência arrogante, congelou-se em uma máscara de absoluto choque. Ele tentou dizer algo, a boca se abriu, mas só saiu um som seco, um ruído irreconhecível. O seu rosto, sempre bronzeado e altivo, ficou pálido, e ele cambaleou, apoiando-se no batente da porta como se o peso daquele casarão histórico tivesse desabado sobre ele. "Boa tarde, coronel", eu disse, usando o título formal que ele sempre exigiu. "Eu sou a anfitriã da LM Investimentos. É um prazer recebê-lo na minha casa, um prazer que você me proibiu de ter." A revelação o atingiu com a força de um soco.
Ele não estava apenas na minha casa. Ele estava na casa da filha que ele havia amaldiçoado e condenado ao fracasso. O homem que nunca havia perdido a compostura diante de uma crise estava agora desmantelado, mudo. Ele finalmente conseguiu recuperar o fôlego, e o seu rosto se contorceu em uma raiva que era quase física. Seus olhos faiscavam. Lúcia, que palhaçada é essa? Você invadiu esta reunião? O advogado de fachada, Dr. Almeida, que estava ao lado da mesa de reunião, deu um passo à frente, segurando o pré-contrato. Ele agiu rapidamente, seguindo minhas instruções. Coronel Matos, mantenha a compostura, por favor. A senhora Ellie Mendes, CEO e fundadora da LM Investimentos, fará a honra de finalizar esta transação. Meu pai olhou para o advogado, depois para mim, a compreensão da armadilha se fechando sobre ele. Mendes, Ellie, Mendes, você? Isso é impossível. O que você fez, Lúcia? Roubou para comprar essa ruína reformada? Ele ofendeu o meu lar, a minha conquista, tentando diminuir o meu sucesso com o desprezo de sua classe. Eu me sentei à cabeceira da mesa de mogno, cruzando as mãos com calma. Coronel, você me ensinou a nunca expor minhas cartas, e eu aprendi bem a lição. O Horizonte Digital, o projeto que você chamou de caridade, cresceu e se tornou a plataforma de pagamentos digitais em comunidades mais bem-sucedida do país. A LM Investimentos é o meu fundo de gestão de ativos, e é ele quem está comprando o seu terreno. Você acaba de vender o futuro da sua empresa para a filha que você amaldiçoou e expulsou há 10 anos. A sua raiva se transformou em desespero, e ele bateu na mesa fazendo os copos tilintarem. Cancele isso! É um erro! É nulo! Nulo, eu digo! A cena no meu escritório era a materialização da luta entre o velho e o novo Rio de Janeiro. Meu pai, o coronel, um monumento de uma era que valorizava o status e o concreto, estava em colapso. Eu, Lúcia, a ex-rebelde, representava a nova economia, a tecnologia e a descrição do poder. Ele berrava, com a voz embargada, os olhos injetados. Isso é um ardil, Lúcia! Você usou dinheiro sujo! Como uma ativista pode construir um império destes? Você me envergonhou e agora me rouba! Ele tentou se aproximar, e foi nesse momento que a Maria, a governanta, que era mais do que uma empregada, mas uma guardiã discreta, se colocou sutilmente entre nós. Seu gesto não era de defesa, mas de demarcação de território. Ali, naquela casa, meu pai não tinha autoridade. Olhei para ele com a firmeza que ele sempre me exigiu, a mesma que ele nunca permitiu que eu usasse contra ele. Não, coronel. Não há dinheiro sujo. Apenas dinheiro novo, construído em um mercado que você desprezou. O contrato é perfeitamente legal, assinado por seu procurador, e contém uma cláusula de penalidade por desistência que afundaria a Matos Construtora em questão de dias. Você tem duas opções: assinar a finalização hoje e salvar o que resta da sua empresa com a liquidez, ou sair daqui e assistir ao fim do seu legado. Você está na minha casa, coronel, para assinar o seu contrato. O poder está aqui. A sua arrogância cedeu lugar ao medo nu. Ele sabia que estava cercado. O império que ele construiu era um castelo de cartas, e eu segurava o vento. Ele afundou na poltrona de couro em frente à mesa. A figura imponente agora parecia pequena, envelhecida. Seus olhos se desviaram para o meu anel de formatura, o único objeto de valor sentimental que eu havia levado de casa. Você vai me destruir, não é? A sua vingança. Você me prometeu que não rastejaria, mas eu juro que esperava que sim. Para poder te humilhar, para mostrar que eu estava certo. A sua confissão de intenção era o ponto de virada da minha vingança. Não era apenas sobre o negócio, era sobre a sua necessidade do meu fracasso. O doutor Almeida discretamente posicionou o contrato finalizado na frente dele. O silêncio na sala era pesado, interrompido apenas pelo som da chuva no pátio. Eu podia ter deixado o coronel afundar na própria lama. Eu podia ter zombado. Mas o meu machine learning, a minha análise das estruturas narrativas, me lembrava de que a retenção viral atinge o seu pico não apenas com a queda do vilão, mas com a transformação do protagonista. A minha vingança precisava ser mais fascinante do que a simples destruição. Ela precisava ser uma cura. Olhei para a mão trêmula dele sobre o documento. Coronel, comecei, a voz mais suave, mas ainda carregada de autoridade. Eu nunca quis a Matos Construtora.
Eu nunca quis ser como você. Mas eu aprendi com você a ser implacável. E a minha implacabilidade não é para destruir, é para construir. Seja pontes digitais, seja comunidades. O seu império está caindo por causa da sua visão limitada e do seu desprezo por tudo que não se pareça com o seu modelo. O terreno é meu. A sua empresa, no entanto, ainda tem valor, mas precisa de uma cirurgia radical. Ele levantou os olhos, confuso, sem entender o que viria a seguir. Você vai me comprar? Vai me tirar tudo? A tensão entre nós era a mais pura eletricidade. O meu pai estava pronto para a destruição total, para o último ato de desespero e ódio. Era o momento mais crucial do meu roteiro de vida. Eu tinha que entregar uma reviravolta que fosse inesperada e, ao mesmo tempo, fiel à minha jornada de construção, não de aniquilação. Respirei fundo e revelei a segunda parte do meu plano, o verdadeiro checkmate. Não, coronel. Eu não vou destruir a Matos Construtora. Eu vou transformá-la. O fundo LM Investimentos, com a liquidez da compra, se tornará um acionista minoritário estratégico. Nós não queremos o seu controle, mas queremos a sua rede de contatos e a sua capacidade de gerenciar projetos de grande escala. Você será mantido como presidente do conselho, mas com um novo CEO e um novo foco: habitação popular e infraestrutura social, utilizando a sua expertise para construir moradias dignas nas comunidades que o Horizonte Digital atende. A sua mudez voltou, mas desta vez não era de raiva, e sim de incompreensão absolada. O homem que me amaldiçoou por escolher o social agora estava sendo forçado a integrar o social no seu modelo de negócios para sobreviver. Eu estava injetando vida nova na sua empresa, mas sob os meus termos. O quê? Você vai me fazer construir favelas? Ele balbuciou, a voz rouca, a última flecha de sua arrogância. Eu sorri com genuína pena. Nós vamos construir o futuro, coronel. Moradias que são mais do que cimento, que são conectadas, sustentáveis e digitais. A Matos Construtora tem um novo propósito. Você não terá o poder absoluto de antes, mas terá a chance de deixar um legado que transcende a vaidade dos arranha-céus da Barra. A vingança, para mim, não é ver você falir. É obrigar você a ser um homem melhor do que você me permitiu ser. A ironia era cruel, mas o perdão estava implícito na oferta, a chance de redenção profissional e pessoal. Ele não podia desistir, pois a falência era o fim, e este novo caminho, embora humilhante, era a salvação do seu nome. Ele pegou a caneta, as mãos ainda trêmulas, mas a compostura começando a retornar lentamente, como um velho coronel encontrando seu dever em um novo campo de batalha. Ele assinou o documento com a caligrafia forte de sempre. O silêncio agora era de aceitação. O Dr. Almeida recolheu os papéis, a transação estava concluída. Eu me levantei e estendi a mão, não para um aperto de negócios, mas para um gesto de conclusão. O negócio está fechado, coronel. Matos Construtora é uma empresa diferente agora. A partir de hoje, você não está mais amaldiçoado. Ele olhou para a minha mão estendida, hesitou, e depois, pela primeira vez em 10 anos, vi algo novo em seus olhos. Não era amor, nem ódio, mas um respeito tardio, e talvez uma ponta de gratidão misturada com a sua dor. Ele apertou minha mão. O toque foi breve e seco, um código de honra silencioso. A minha mãe e a Cecília também sentiram o impacto da mudança, mas de formas diferentes. A minha mãe, Dona Patrícia, foi a primeira a me procurar. Ela apareceu na Casa Horizonte uma semana depois sem avisar. Não veio para me parabenizar, mas para me repreender por humilhar o pai dela. Ela estava de luto pelo fim da Matos Construtora como ela a conhecia, o símbolo de seu status social. Lúcia, você destruiu o seu pai. Ele está em casa, mudo. Mal consegue olhar para o jornal. Você o humilhou diante de toda a elite do Rio. O que você ganha com isso? Esse projeto em favelas não é o nosso lugar. Ela exigiu, olhando para os meus livros de negócios e arte nas prateleiras com desaprovação. O seu desespero não era financeiro, era social. Ela temia o ostracismo. Minha resposta foi calma, mas final. Mãe, eu não o destruí. Eu o salvei. E se o preço da nossa nova honestidade for a desaprovação da elite do Rio, então que seja. Minha casa, o meu negócio e a minha vida são baseados em valor, não em preço. Eu a convidei para um chá na varanda, de onde podíamos ver o pôr do sol espetacular sobre a baía. Ela hesitou, mas a curiosidade e o cansaço a venceram.
Pela primeira vez, ela não falou sobre dinheiro ou status, mas sobre a vida dela, sobre o seu casamento com um homem que sempre colocou o trabalho e a honra acima da família. A minha irmã, Cecília, demorou mais tempo para se manifestar. Ela me enviou uma mensagem de texto lacônica. Você virou a louca da tecnologia social, não é? Não ligo para a empresa, mas não estrague meu casamento com o herdeiro dos Vasconcelos. Para ela, a Matos Construtora era apenas um acessório. No entanto, o meu sucesso discreto começou a intrigar a nova geração do Rio. A minha vingança não era apenas corporativa, ela era cultural. Eu me tornei um caso de estudo. O meu pai, por sua vez, cumpriu a sua parte no acordo, de forma silenciosa e protocolar. Ele presidia o conselho, mas era um novo CEO, um jovem executivo que eu havia recrutado com uma visão social que dava as ordens. Meu pai era forçado a participar de reuniões em comunidades, em canteiros de obras de habitação popular, locais que ele nunca havia considerado relevantes. Ele ainda mantinha a pose do coronel, mas o brilho nos seus olhos havia mudado. Ele estava construindo algo que realmente importava, algo que não desabaria com a próxima crise econômica. Ele não podia negar a qualidade do trabalho, a paixão da equipe e a inovação que o horizonte digital injetava na Matos. O seu silêncio, que era inicialmente de choque e raiva, transformou-se em um silêncio de observação e aprendizado. O coronel estava assistindo a filha que ele amaldiçoou reescrever o seu legado, e ele era forçado a ser um coadjuvante na história. Ele estava calado porque não tinha mais argumentos, porque o meu sucesso falava por mim. 6 meses depois da transação, ele me convidou para almoçar. O almoço foi em um restaurante tradicional de Santa Teresa, perto da minha casa. Um gesto sutil, mas que valia mais do que 1000 desculpas. Ele não me convidou para a Vieira Solto. Ele veio ao meu território. A mesa, de frente para a janela que dava para as ruas de paralelepípedos, estava em silêncio por um longo tempo. O meu pai, o coronel Otávio Matos, não era um homem dado à introspecção ou a palavras vazias. Ele cortava o seu bife de forma precisa e militar. Finalmente, ele quebrou o silêncio, não com um pedido de desculpas, mas com um fato. Os novos projetos, na Rocinha e no Vidigal, estão no prazo, e a aceitação na comunidade é surpreendente. O seu CEO é competente, ele disse sem me olhar nos olhos. Eu sabia que, para ele, aquilo era o equivalente a uma declaração de amor. Ele estava reconhecendo o sucesso do meu plano, o sucesso do meu propósito. Ele é, coronel. Ele tem a minha confiança. Respondi, calma, aceitando o elogio indireto. O meu pai olhou pela janela, e eu segui o seu olhar. Ele estava observando um grupo de crianças de uma ONG local, uniformizadas, voltando da escola, rindo e jogando bola na praça. Era uma cena de vida real, de comunidade, algo que ele havia desprezado a vida toda. Ele se virou para mim, e o seu rosto, envelhecido, mas mais leve, sustentava um novo tipo de mudez. Uma mudez pensativa de quem está reavaliando a própria vida. Quando você foi embora, eu jurei que você rastejaria. Eu queria que você falhasse para provar que a minha visão, o meu mundo, era o único caminho. Eu amaldiçoei você, Lúcia. E você voltou em uma mansão, com o poder de me salvar ou me destruir. Mas você não escolheu nenhum dos dois. Você me deu um propósito que eu pensei ter perdido. Ele não pediu perdão, mas o seu olhar era de profunda dor e aceitação. O meu pai estava se desculpando com a sua alma, não com o seu orgulho. Eu precisava provar que o meu caminho era digno, coronel. Não que o seu estava errado, mas que havia mais de um. E você é o melhor em construção. Use esse dom para o que realmente importa. Eu disse, sem usar a palavra que proibia em minha mente, mas que estava clara em nossos corações. O meu ato de vingança não terminou em destruição, mas em uma nova fundação para o futuro dele. 1 ano depois, a Matos Construtora foi renomeada para Horizonte Construtora Social. Eu não estava mais no conselho, mas a minha visão estava enraizada. O meu pai se tornou o mentor de jovens empreendedores em construção sustentável. Ele ainda era o coronel, mas a fúria havia sido substituída por uma satisfação serena, um novo tipo de honra que não dependia do luxo, mas do impacto real na vida das pessoas. O império do concreto deu lugar a um legado humano. Eu vendi a Casa Horizonte, que já havia cumprido a sua missão, e usei o lucro para criar um fundo de bolsas para jovens das comunidades na área de tecnologia. O meu ato final de vingança não foi o sucesso financeiro,
mas a capacidade de usar esse sucesso para curar as feridas da nossa família e da sociedade. A vingança que se transforma em perdão é a mais poderosa de todas, porque ela liberta não só a vítima, mas também o algoz. Eu havia transformado a maldição do meu pai na minha maior bênção e ele finalmente estava livre da sua própria prisão de arrogância. E você? Se estivesse no meu lugar, depois de uma vingança tão calculada que terminou em uma nova chance, você daria o mesmo passo? Você perdoaria a maldição do seu pai? Deixe sua resposta nos comentários. Para mais histórias de renascimento e superação familiar, curta, se inscreva e compartilhe esta história com alguém que precisa de uma reviravolta na vida.